sou na casa de praia de novo. Não saí daqui não vou sair daqui tão cedo, Paulo. Porque, cara, eu tô meio com medo. Eu acho que eu disse para vocês, né? Eu sou asmático desde criança, já me internei várias vezes em hospital, faço natação, tomo remédio todo dia para controlar as crises, sabe? E aí diz que esse vírus, né, ela ataca logo o pulmão, tanto é que a morte é como se você estivesse se afogando. E para mim, que eu já tenho um pouco de dificuldade de respirar, vale com esse vírus aí. Aí é que eu fico doido mesmo. Então acho que eu vou ficar aqui um tempinho. Adorei os drinks dessa quarentena, viu? Pior que eu faço aquela confusão toda, eu nem bebo. Assim, tomo um golinho, outro e tal, mas eu nem bebi, nem tô bebendo também, não. Eu ia até fazer outro com gin, sabe? Mas aí eu não disse, não, tá bom, de frescura, senão a galera vai pensar que eu sou um alcoólatra quando eu vou levar a fama, né, de alcoólatra sem nem beber direito. Aí você está falando, aí Paulo, sim, ele piora às vezes, pois é, piora muito, cara. Aí Antônia, e o senhor faz parte do grupo de risco? Pois é, faço parte do grupo de risco no tribunal, né, você sabe que eu sou funcionário do tribunal também, estou até em teletrabalho também, não posso estar na rua, como é a função mesmo do oficial de justiça, mas enfim, é o jeito. E aí eu tomei com medo, então eu não saio dessa casa de praia nem por decreto do Papa. Minha mãe, inclusive, estava inventando de chamar não sei quem aí de Fortaleza para ajudar a gente. Eu digo, pronto, tu chama e eu vou embora. Vou para minha casa e fico lá, porque eu não quero ninguém mesmo. É doido. Porque eu tô doido que passe logo isso, a gente retorne a nossa rotina, né, turma? De aula, só assim pra gente ver como a nossa rotina é boa, né? Eu já gostava da minha rotina, hoje em dia é que eu gosto mesmo. E vocês, como é que estão de quarentena? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Estão comendo muito? Estão se cuidando, ficando em casa? Tem a galera aí que tá saindo pros bailes clandestinos, viu? Eu tô de olho. Paulo só quer sair de casa, a Bianca tá ótima, que boa, que bom. O Felipe também tá tranquilo, que bom, pessoal. Fico feliz, então. Vocês estão tranquilos. Bora para muitos trabalhos de AV1. Aí bom. Tá seguindo, né? Eu até já recebi um comunicado, acho que a Unifor vai divulgar em breve, que as nossas aulas, quando elas voltarem, né, elas vão até julho, até 6 de julho, mais ou menos. Eu acho que tem professores que não estão fazendo essas aulas diárias, né? Me deixa um pouco triste, porque acaba que o justo paga pelo pecador, né? A gente está tendo aula toda terça e quinta, só não tem feriado, que não era para ter mesmo, exatamente para a gente conseguir concluir como já era esperado, né? No final de junho. Mas, pelo que eu estou vendo, tem alguns professores que não estão fazendo, e por isso a universidade, acho que ela está esticando o prazo. Aí é aquela história, né? O justo paga pelo pecador. Mas não tem problema, não. O bom é que a gente fica filosofando, assim, vai dar certo. Nossa parte a gente está fazendo, né? Vocês sabem disso, graças a Deus. Show? Então vamos lá. Vou começar a nossa aulinha, acho que ninguém mais vai entrar. Queria que mais gente participasse, mas parece que teve uma aula aí de tira dúvida, né? Da professora Tainá. E da Zanaí parece que vai ser 9h30, por isso que eu tô começando 8h30, eu vou ficar nesse horário. Caso vocês queiram que eu mude de horário, é só falar, tá bom? Assim, eu posso mudar de horário, não é problema, ficar 11, 11h30, tanto faz. Da forma como vocês acharem melhor. De todo modo, essas aulas ficam no YouTube, do YouTube eu mando pro grupo, e do grupo, e coloco no Info Online também, vocês podem assistir até depois, quando vocês estiverem no segundo semestre, vocês ficarem com saudade de mim, vou assistir a aula do professor Sidney. Aí então essas aulas vão estar gravadas. O Bruno tá falando que tá bom esse horário, beleza, quinta-feira a gente fica nesse horário, a Cleide também tá achando, então a gente quinta-feira fica nesse horário, de 8h30, e terça feriado, o Luiz tá entrando, terça feriado, e aí pronto, a gente vai seguindo até acabar a quarentena. Show. Só tô impressionado como eu tô assanhado, mas isso não é porque não dá mais pra cortar o cabelo, né? Eu tô até pra raspar, já raspo esse negócio. Faz parte. Show, bora refletir um pouco. A aula de hoje é bem tranquila. A gente vai acabar Aristóteles e vai falar um pouco sobre a filosofia helenística. Aí a gente acaba a filosofia clássica, acaba a filosofia da antiguidade e passa a falar da filosofia medieval. Lembrem que a filosofia helenística ela é exatamente a transição da filosofia clássica com a filosofia medieval, da filosofia da antiguidade com a filosofia medieval. O João Vitor tá falando que é muito cedo. Cara, depois da aula, toma um leitinho quente, ó, e puf, vai no cobertor, se deita e dorme, que dá certo. Hoje eu acordei também, não sei porquê, 4h30 da manhã, eu despertei. Eu digo, gente, o que é que aconteceu? Aí tu acordou 5, aí o que é que aconteceu? Eu fui pra praia, fui ver lá o nascer do sol, tá? Os milagres da vida, né? São muito bonitos. Vamos nessa.
Tranquilo? Posso começar, turma? Alguém tem alguma dúvida? Sobre as provas, tá? Fiquem bem tranquilos. Quem acha que não tá certo, a correção, alguma coisa, porque quando a gente voltar, eu vou entregar a prova de vocês, quem fez a primeira chamada, a segunda, aí eu vou corrigir tanto a primeira chamada como a segunda, vou dizer meu padrão de resposta, e aí a gente vai falar dos trabalhos, e aí quem tiver, professor, acho que tá errado, então acho que houve algum erro no somatório, alguma besteira assim, a gente ajeita isso, é rapidinho no sistema, eu peço para retificar, a gente tem até o final do semestre para retificar. Então fiquem tranquilos quanto à nossa prova. Fechou? Podemos começar um pouco sobre Aristóteles, então? Vamos lá? Massa, vou compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Pronto. Só tá compartilhando aqui, só um minuto. Show, galera. Pronto, agora vocês estão vendo a tela do meu computador e estão vendo a minha. Vamos lá. Vou para Aristóteles. Como sempre, se tiverem dúvida, turma, só escrever aí no chat, já eu vejo com vocês. Bom, eu não vou falar de novo de Aristóteles, né? Ele foi um cientista e foi também um filósofo. Ele foi muito... deixa eu vir para cá. O Aristóteles, ele foi conhecido muito pelo que ele fez na filosofia, mas também pelo que ele fez na ciência. Então, o pai dele foi médico, ele veio de família rica, ele foi discípulo de Platão. Desde a diferença de Platão e ele era muito grande, lembram de idade? Ele tinha 16, 17 anos e Platão já tinha 60 anos de idade. Desde o início, ele discordou desse pensamento complexo de Platão. Platão falava que existiam dois mundos, lembra que Platão era um filósofo dualista, e aí Aristóteles diz, negócio de dois mundos não. Aqui na Terra é tudo. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, está aqui na Terra. E a gente, por conta dessa divergência entre Platão e Aristóteles, surgem duas correntes de conhecimento da epistemologia que a gente vai ver hoje. Então, Aristóteles, o pai dele foi médico, então ele teve uma tendência muito grande a estudar também, além da filosofia, estudar também a biologia. Então, ele observou muito. A gente diz que Aristóteles ele foi um empirista, exatamente porque ele diz que o conhecimento decorre da experiência. Eu falei para vocês da pesquisa empírica, que é pesquisa com base em teste, em experimentação. Então, Aristóteles acreditava muito nesse mundo aqui. Ele não dizia que esse mundo era ilusão. Para Platão, esse mundo é uma ilusão que a gente está vivendo. Já Aristóteles, não. Esse mundo é o mundo real, é o mundo que a gente conhece. E a gente conhece as coisas através da experiência. Então, Aristóteles, ele fez, com base nessa observação, ele categorizou os animais, disse os animais que moravam na água, na terra, no ar. Ele fez categorização de animais que foram usados por mais de 1000 anos. E a gente até hoje continua usando parte da categorização dele, só que a gente melhorou um pouco. Mas para você ver que o cara realmente foi um gênio. Então, para muitos, Aristóteles foi realmente o grande cientista e o grande filósofo, mais até do que Sócrates, mais até do que Platão. A gente vai ver até hoje uma citação, uma referência que Charles Darwin, né, que Darwin fez sobre Aristóteles, que você diz assim, se existe um elogio, o elogio é esse, que Darwin coloca o Aristóteles acima dos deuses, assim, é fora do comum. Eu queria ser elogiado desse jeito, deve ser bonito, deve ser gostoso. Show. Então vamos lá. Então essa parte toda introdutória, turma, a gente já conversou um pouco, né, sobre Aristóteles, passou mais de 20 anos na Academia de Platão, como aluno e professor, chegou lá bem novo, e Aristóteles ele foi instrutor de Alexandre o Grande, que é o grande responsável pela filosofia helenística que a gente vai falar hoje. O Aristóteles, após a morte de Platão, ele não foi escolhido sucessor de Platão, e aí ele resolveu criar a própria escola dele, que é o Liceu, que existe até hoje, né? E no Liceu existem os peripatéticos, e os peripatéticos são exatamente os filósofos que gostavam de filosofar caminhando. Então, peripatéticos significa andantes, caminhantes, e aí eles foram conhecidos como os peripatéticos exatamente por conta disso, que eles filosofavam andando, conversavam andando, exatamente é uma característica do Liceu. E a área dele, assim como Platão, assim como Sócrates, foi muito a questão da epistemologia, que é a ciência do conhecimento, com abordagem empirista, exatamente porque, para Aristóteles, todo conhecimento vinha com base na experimentação. E uma das principais contribuições dele, tudo isso a gente já falou, por isso que eu estou só passando rapidamente, foi contrapor as ideias de Platão, que ele diz, olha, Platão, você está dizendo que nós somos a forma imperfeita da forma perfeita que está no mundo das ideias.
Então, se nós somos uma forma imperfeita da forma perfeita que está no mundo das ideias, para essa sua teoria fazer sentido, Platão, a forma perfeita que está no mundo das ideias tem que ter uma forma. E onde é que está essa forma da nossa forma perfeita? Então, ele, com base nesse argumento que a gente chama de terceiro homem, que é nós somos o primeiro homem, que estamos numa forma imperfeita, tem a forma perfeita que é o segundo homem, então deveria haver o terceiro homem para dar a forma da forma, assim, a de infinito. Então, acaba que ele desconstrói, né, na visão dele, a ideia de Platão por conta disso. Então ele diz, se lá no mundo das ideias existe uma forma perfeita do homem, a partir da qual os homens da Terra são moldados, essa forma teria que ter uma forma da forma do homem, a de infinito. Então, com isso ele diz, essa história de outro mundo é uma criação sua, Platão, não concordo, nosso mundo é só esse. E aí a gente conversou na aula passada sobre, eu até passei como atividade para vocês, o quadro, né, Academia de Atenas. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa atividade, porque arte, né, enobrece a alma, a arte te deixa mais culto, te abre mais a cabeça, né, aquela história de sair do quadradinho para ir para outro quadradinho, mas nessa história teu quadradinho vai ficando bem maior. E aí representa na Academia de Atenas Platão, esse aqui, esse senhor, apontando para cima, falando que o que vale é o mundo das ideias, e Aristóteles é esse cara aqui, mais jovem, apontando com a mão assim, falando aqui, esse é o nosso mundo, é esse mundo que existe. Então eles divergiam desde o início eles divergiam sobre tudo. Então, Aristóteles, eu não sei se vocês lembram, Platão, ele foi um inatista, eu falei isso várias vezes. O que é que significa inatista? Para Platão, a nossa alma, ela já viveu em outros mundos, já viveu no mundo das ideias, então nossa alma já conhece as coisas. Para Platão, conhecer não é conhecer, conhecer é reconhecer. Então, quando a gente está conversando aqui sobre Platão, na realidade, tua alma já sabe sobre Platão, e isso de acordo com a teoria do Platão. O que está acontecendo quando eu falo para vocês de Platão, quando eu falo para vocês de Aristóteles, na visão de Platão, é que sua alma está lembrando sobre Platão, está lembrando coisas que você já sabia. Acho que alguém está querendo entrar, deixa eu só colocar aqui, permitir. Show. Pronto. Então, o que Platão dizia é que sua alma está só lembrando de conhecimento que você já tinha. Por isso que a gente dizia que Platão é um inatista. Porque para Platão, o nosso conhecimento já está na nossa alma. Já Aristóteles, não. Todos vocês já ouviram falar que a gente nasce uma folha em branco e, com base nas nossas experiências, é que a gente vai formando a nossa personalidade, a gente vai conhecendo as coisas. E isso, o primeiro que disse foi Aristóteles. Então, Aristóteles ele fala que quando a gente nasce, nós somos uma folha em branco. Enquanto Platão, então, foi um inatista, porque o conhecimento já era inato ao ser humano, para Aristóteles, quanto Platão, né, já foi natista, para Aristóteles não. Para Aristóteles a gente é uma folha em branco. Tudo que você sabe até hoje, você aprendeu nesse mundo. A partir do nosso nascimento em diante, é da onde você sabe as coisas. Turma, se der para entrar até 15 minutos máximo depois da aula, é melhor, 10 minutos, né, para não atrapalhar tanto. Sim. Aí, quaisquer ideias que alcançamos só pode ser percebida pelos nossos sentidos. Isso é o que diz Aristóteles. Com a vida, aprendemos a identificar as características comuns do homem, dos cachorros. Então, a gente olha para um cachorro e a gente sabe que tem várias raças dos cachorros. E é com experiência que a gente vai saber identificar o Shih Tzu, o Maltês, o Yorkshire, o pastor alemão. É com base na experiência. E não que esses cachorros, são formas imperfeitas da forma perfeita que está no mundo das ideias. Então, a gente tem dois paralelos, né? Aqui a gente tem Platão dizendo que a gente já nasce com conhecimento. Onde é que está esse conhecimento? Na nossa alma. Como é que a gente descobre esse conhecimento? Através da razão. E a gente tem Aristóteles que fala que nós somos uma folha em branco. A influência que esses dois filósofos tiveram, eles têm até hoje, é tão grande que surgiram dois ramos da epistemologia, que é a ciência do conhecimento, e que até hoje a psicologia estuda demais esses dois ramos. Até hoje, esses dois ramos a filosofia estuda demais, e são ramos que são extremamente valorizados, porque existem ainda os inatistas e existem ainda os empiristas. Então, da divergência entre Platão e Aristóteles, surgiram duas vertentes,
da ciência do conhecimento? Um racionalismo, e o racionalismo ele é encabeçado por dois grandes filósofos, que vocês vão ouvir falar muito na faculdade, Kant e Descartes. Nessa mesma disciplina a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Eu fico sempre com medo dessa disciplina de não intervir em filosofia do direito, porque enquanto filosofia geral é mais a história da filosofia do direito, onde você vai estudar realmente cada filósofo, então eu falo sobre eles, mas eu não teço tantas considerações, que aí é onde você vai ver em filosofia do direito. E a gente tem os empiristas, que é com base em John Locke e David Hume. Então, com base na diferença entre se a gente já nasce sabendo das coisas ou não, existem, na realidade, duas divergências em relação à epistemologia. Existem os racionalistas, e para os racionalistas o conhecimento é inato. O conhecimento você já nasce sabendo. Então eles dizem, quem é que ensina um bebê a mamar? A sucção. O bebê não aprende, quem que ensina? O bebê só pode. A única explicação, na visão dos racionalistas, é que o bebê, ele já sabia fazer a sucção no peito da mãe antes de nascer. E é por isso que quando a mãe traz o bebê no peito, a primeira coisa que o bebê faz é começar a fazer a sucção. Então, para os racionalistas, né? Quem foi que ensinou o bebê a fazer isso? Ele já sabia fazer. Se o bebê já sabia fazer, o conhecimento é inato. Então, eles são chamados de racionalistas exatamente porque, para os racionalistas, você já nasce com conhecimento, e esse conhecimento, para você alcançá-lo, você tem que alcançá-lo por meio da razão. Por isso que eles são chamados racionalistas. Já Locke e David Hume, né, eles são empiristas, e eles são empiristas porque eles dizem que o conhecimento vem com base na experiência, que o bebê ele tem atos reflexos, e atos reflexos não quer dizer que é algo já inato a você. Por isso que o bebê, ele, quando é colocado no peito da mãe, ele vai com ato reflexo e já vai sugando, fazendo essa sucção. Então, são duas correntes. Pode falar. Outro exemplo em relação ao inatismo poderia ser a questão da linguagem, como a gente tem capacidade de aprender, né? Porque eu acho que é objeto até de estudo de vários cientistas, de como a gente consegue se comunicar e tal. Isso, exatamente. E assim, são posicionamentos muito fortes até hoje. Então, até hoje, se você conversar com cientistas, com quem estuda principalmente a vertente da psicologia, ou da psiquiatria, ou de como a gente conhece, existem cientistas que defendem fortemente o empirismo de Aristóteles, e existem cientistas que defendem fortemente o inatismo, né, o racionalismo, que aí vem de Platão. Para você ver como coisas de 7 séculos, 4, né, séculos antes de Cristo, eles influenciam a gente muito. Exatamente. É hoje. Então vamos nessa, turma, continuar. Então, da divergência surgiu. Olha o elogio que Darwin fez a Aristóteles. Olha aí que legal. Esses são dois deuses, né? Line Cuvier têm sido meus dois deuses, embora de maneiras bem diferentes, mas são meros alunos diante do velho Aristóteles. Tu imagina Darwin falando isso de ti. É fora do comum, né? É um elogio danado. E Aristóteles vai falar que toda ação deve-se a uma ou outra das 7 causas. Então, sempre que você age na sua vida é com base na experiência. E essa ação pode ser o acaso, natureza, compulsão, hábito, raciocínio, ira ou apetite. Então, para Aristóteles, toda e qualquer ação humana decorre de uma dessas 7 causas, ou de mais de uma, mas sempre nessas 7 causas. Então, turma, para a gente finalizar Aristóteles, né, e lembrem que a gente está falando do período sistemático, a gente começou, né? Vou já revisar isso, mas a gente já falou dos pré-socráticos, ou cosmológicos, dos socráticos ou antropológicos, e agora a gente está no período sistemático, que é onde vem Aristóteles, e ele faz uma espécie de enciclopédia, né? Ele reúne o conhecimento dos pré-socráticos e dos socráticos, e ele categoriza, ele faz uma espécie de enciclopédia para o conhecimento não se perder.
E aí vem Aristóteles, exatamente nesse período sistemático, ele vive tanto no período sistemático como um pouco no helenístico, que é o que a gente vai conversar ainda nessa aula. E aí, turma, então Aristóteles, para a gente finalizar, e sabendo, e isso vai ser importante, que ele foi tutor de Alexandre o Grande, né? Por ele foi tutor de Alexandre o Grande respeitou muito a cultura grega, a gente vai chegar lá já para falar sobre isso, mas aqui para a gente finalizar, diz assim, se devemos a Sócrates o início da filosofia moral, devemos a Aristóteles a distinção entre o saber teórico e o saber prático. Aristóteles ele foi extremamente prático. Não esqueça que Platão, Sócrates e os filósofos anteriores a Aristóteles sempre ficavam divagando com base na teoria. E o que é a imortalidade da alma, o mundo, quem somos nós, qual é o arité, qual é o arqué, então tudo com base na teoria. A Aristóteles veio e foi o primeiro que realmente não só deu importância ao conhecimento teórico, mas Aristóteles deu muita importância ao conhecimento prático, daí porque empirismo, experiência, experimentação. Então, o saber teorético é o conhecimento dos seres e fatos que existem e agem independente. E aí ele fala dos conhecimentos teoréticos. E o prático é o conhecimento na prática mesmo. Ele tentou unir, que é o que a gente tenta fazer na faculdade até hoje. Então veja que filosofia, que é uma matéria extremamente teórica, eu sempre trago exemplos da prática, de política, de cotidiano, exatamente que é uma coisa que Aristóteles ele valorizou muito. Nem só a teoria, nem só a prática. As duas coisas juntas, mas sem esquecer da prática. O nosso próximo slide, turma, ele fala de ética e filosofia moral de Aristóteles, mas essa parte eu não quero que vocês entrem, não. Era mais outras discussões que eu acho que não cabe muito, eu acho que não vai ser tanto vantajoso para vocês. E aí, turma, o período sistemático, ele termina com a chegada do período helenístico, que é o que a gente vai estudar agora. E o período helenístico ele é exatamente a transição da filosofia clássica, da filosofia da antiguidade, para a filosofia medieval. E acaba o período sistemático e começa o helenístico exatamente com a invasão de Alexandre o Grande. Mas antes de eu começar essa historinha, eu vou lá no chat para saber se alguém está com alguma dúvida e eu vou mostrar para vocês o próximo slide. Show! A obra dele, o Felipe, né? A obra dele tem alguma diferença notável quando no período helenístico. É assim, no período helenístico, Felipe, tu vai perceber que mudou muito. Aristóteles, por ser, né, tutor de Alexandre o Grande, ele foi muito protegido, então ele continuou os estudos dele. Ele continuou estudando biologia, ele passou um tempo quando Alexandre o Grande era novinho, Aristóteles foi lá ser o professor dele, e ele continuou podendo pesquisar. Foi ruim para Aristóteles tão somente quando Alexandre o Grande morreu, porque aí um sentimento muito anti-macedônico, ele muito embora fosse grego, né, Aristóteles, mas como ele ensinou Alexandre o Grande, depois quando Alexandre o Grande morreu, que o império foi dividido, a gente vai conversar sobre isso, e aí foi invadido pelo Império Romano, um sentimento muito anti-macedônico foi tomado lá na Grécia, e aí ele fugiu, né, para a cidade natal dele, fugiu não, ele foi morar na cidade natal dele e pouco tempo depois ele morreu. Então assim, ele foi bem protegido, tanto agora no período sistemático, como depois no período helenístico. Show? Inclusive eu estou relendo Fédon, que fala da imortalidade da alma, né, uma obra de Platão. Ele fala sobre Sócrates, um diálogo de Sócrates falando sobre a imortalidade da alma. É exatamente Sócrates lá já perto de morrer, a condenação de Sócrates foi adiada, a sentença, né, digamos assim, a morte de Sócrates foi adiada muito por conta de uma questão cultural grega. Existia um barco que saía de Atenas e ia até uma determinada região. E era cultura de que nenhuma sentença de morte podia ser aplicada enquanto esse barco não voltasse. Porque esse barco saiu, coincidentemente, 3 dias antes da condenação de Sócrates, Sócrates teve que esperar um tempão para ser condenado, para tomar cicuta e morrer, né? Então, quando o barco voltou, aí chegaram para Sócrates e disseram, cara, agora é tua hora. Aí ele até disse, graças a Deus, tô bem com a morte. Então, Sócrates, como eu já disse para vocês, ele foi muito tranquilo na morte dele, né? Assim, ao tomar cicuta, ele foi muito tranquilo, ele por nenhum momento pestanejou, achou ruim, ele pôde fugir, não fugiu. E aí é exatamente ele explicando o porquê que ele tá tão tranquilo. E é exatamente ele falando sobre a imortalidade da alma.
Fechou? Vamos lá, então? A gente vai continuar agora falando, a gente vai sair do período sistemático e vai para o período helenístico. Então, vamos lá. Turma, lembrem que a nossa disciplina ela vai falar da história da filosofia. A gente vai falar de 4 tipos de filosofia, né? A filosofia da antiguidade, ou filosofia clássica, depois a filosofia medieval, aí vem a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. A gente ainda está falando da primeira. E a primeira é a filosofia da antiguidade, que tem 4 períodos. Esses 4 períodos, espero que vocês estejam lembrando. É o período pré-socrático, ou cosmológico, depois o período socrático, ou antropológico, o período sistemático, que aí inaugura com Aristóteles, e aí a gente vai passar agora a falar do último período, que é o período helenístico. Ele vai de 4 séculos antes de Cristo até 1 século antes de Cristo, durante o período de dominação da Macedônia. Depois desse período, que Alexandre o Grande vem a morrer, o império de Alexandre o Grande foi enorme, enorme. A gente vai ver que ele foi, foi da Grécia até as Índias. A gente vai ver o mapa, como ele conquistou o mundo. Era um império que o sol não se punha, exatamente tão grande que era, sempre tinha sol. E aí, acontece que Alexandre o Grande, depois que ele morreu, o império dele foi todo dividido. E aí, quando o império foi todo dividido pelos generais de Alexandre o Grande, enfraqueceu-se o império. E aí veio a invasão romana. Quando Roma invade todo o Império Macedônico, começa o Império Romano, e aí a gente passa para o período medieval, onde vai ter a questão do Império, né, muito aliado com a Igreja Católica, e a gente começa uma outra vibe, assim, da filosofia, mas isso vai ser matéria para outra aula. Para essa aula, a gente tem que conversar sobre o último período da filosofia clássica, ou filosofia da antiguidade, que é exatamente a filosofia helenística. Então, pré-socrático ou cosmológico, antropológico ou socrático, sistemático, e agora a gente está entrando na filosofia helenística. Eu vou passar para um próximo slide, tá, turma? E eu não vou nem falar muito desse slide, não. Eu quero mais que vocês... Pronto. Que é esse aqui, tá no Unifor Online, vocês estão vendo. Deixa eu apresentar aqui. Opa. O nome desse slide se chama Escola Filosófica Helenística, está aqui em cima, ó. Esse já está no material didático, tá bom? Eu não vou tecer tantas considerações sobre esse período, até porque esse período foi um período muito de autoajuda, é um período muito de ataraxia, né, como a gente já andou falando bastante. Enfim, então a gente vai começar esse slide aqui, eu vou usar só para falar para vocês algumas imagens, algumas coisas, mas como eu disse, eu não vou falar muito desse período, não. Eu quero já encerrar nessa aula, a gente ainda tem aí meia hora, dá demais. Quero já encerrar nessa aula, e aí depois que a gente encerrar nessa aula, eu passo a falar da filosofia medieval, aí Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a gente volta a falar também de Aristóteles e Platão, por aí vai, e de Sócrates. Show. Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Nenhuma dúvida? Vocês não estão calados hoje? Contem aí o que está acontecendo. Estão vendo as lives? Virador Andrea Bocelli, lá em Milão. Eu já fui para Milão 3 vezes, fui até agora, em janeiro eu tava lá de novo, adoro, acho lindo, acho incrível. Itália é um dos meus países prediletos, para não me dizer o país predileto. A Itália é realmente um museu a céu aberto. Toda cidade da Itália é bonita, toda cidade da Itália é incrível. É assim, é fora do comum aquele país. A comida nem se fala, o sorvete, nossa senhora. E tem cada sobremesa como chamado um cremino, quase que eu morro. Show. O João Vitor tá com sono, ele já é a segunda vez que reclama que tá com sono. Cara, quando eu tô com sono, eu tomo um café, eu fico muito doido. E a Antônia a explicação é muito boa, kkkk. Muito obrigado, Antônia, fico muito feliz aí. Mas vocês estão aí, né? Estão me acompanhando. Não façam como às vezes eu mesmo faço em algumas aulas, que eu deixo o celular lá, porque não tá muito bacana. Aí tem que contar a presença, né? Algumas vezes. Não aqui, né? Aqui vocês não precisam se preocupar com isso, façam as atividades, tá? Toda quinta eu vou passar atividade para vocês, bem fáceis, bem simples. Façam essas atividades que no futuro vocês vão achar bom. Pode ter certeza. É para valer como frequência, e aí no futuro vocês vão achar, vai ter uma compensaçãozinha. Então eu sugiro que façam. Massa. Bora então, período helenístico. Então a gente está entrando no nosso 4º e último período da filosofia clássica ou filosofia da antiguidade. Acho que vocês são... Isso é praticamente um curso de filosofia, né?
Então, turma, a gente vai conversar um pouco sobre a filosofia helenística. O que é que aconteceu nessa época? A filosofia, turma, ela se desenvolveu muito, e uma das razões que ela se desenvolveu em Atenas é que Atenas tinha uma cabeça muito aberta. Atenas, eles eram viajantes, a gente já conversou sobre isso, então os gregos tiveram contato com o mundo todo. E como eles tiveram contato com o mundo todo, como você é uma pessoa muito viajada, sua cabeça é mais aberta do que as demais, na maioria das vezes. Então Atenas tinha espaço para discutir tudo. Ética, política, que deu agora um negócio. Ética, política, amor, alma, imortalidade. Atenas se discutia tudo lá, por isso que a filosofia, o berço da filosofia foi lá. A política, a condição geográfica, a própria profissão dos gregos facilitou isso. Era diferente, por exemplo, do Egito, que no Egito sempre foi faraós, faraó que governava, faraó que era Deus, e o faraó não permitia que você discutisse as coisas. Então, por isso que a filosofia não surgiu no Egito nem em outros cantos. Surgiu aonde? Em Atenas. Então, Atenas sempre foi uma cidade muito aberta, uma cidade muito cosmopolita, que recebia muita gente de fora, já que eram grandes viajantes, e eles permitiam muita discussão, a própria política permitia isso. Então, Atenas sempre foi o berço da filosofia, né, considerado o berço da filosofia, muito por conta dessas condições. Acontece que um cara, né, chamado Alexandre o Grande, do Império Macedônico, ele foi e ele invadiu a Grécia perdeu a guerra, e ele foi conquistando o império dele. Então aqui mostra muito a chegada de um general, mostra muito as pessoas, a heterogeneidade que era Atenas, pode perceber pessoas de várias culturas, pessoas de várias formas, mulheres, crianças, todo mundo junto e misturado aqui. Só que aí chega o Império de Alexandre o Grande, né? Então, quando o Império de Alexandre o Grande domina lá Atenas, acaba essa história de discutir tudo, porque até então, até a chegada do Alexandre o Grande, a Grécia vivia a democracia. Cada cidade-estado era uma cidade-estado independente. Então a Grécia era formada por Atenas, por Espartas, e aí cada uma dessas cidades tinha muita autonomia, e era regida por uma democracia, onde quem fazia a vontade política era o povo, e não uma pessoa só. O poder era difundido no povo, e não no Alexandre o Grande apenas. Acontece que quando chega o Império Macedônico, não dá mais para discutir, porque agora a gente tem um imperador, e é esse imperador que vai ditar as normas. Se é o imperador que vai ditar as normas, Atenas, que podia discutir isso tudo, agora vai discutir quase nada. Por quê? Porque não adianta mais discutir ética, não adianta mais discutir moral, não adianta mais discutir o que fazer com a política, porque tudo era dado. Então, assim, foi um período, pessoal, até de muita tristeza, principalmente para os gregos. Imagina aí que, de repente, a gente volta a ter uma ditadura. Se a gente voltar a ter uma ditadura, óbvio, algumas pessoas vão ficar felizes, mas talvez, isso eu estou falando de achismo, do que eu acho, a maioria das pessoas, e eu me incluo nela, vai viver uma época muito triste. Então imagina que a gente tem a nossa vida, que a gente permite discutir tudo, tem as redes sociais, que a gente se sente juízes e coloca nossa opinião nas redes sociais hoje, e de repente chega e entra uma ditadura, como acontece, por exemplo, na Coreia do Sul, onde acontece, por exemplo, na China, que você não tem nem acesso ao WhatsApp, nem à internet, tudo, o Google, o Instagram, tudo é feito só para a China. Então não se chega para você lá na China utilizar seu WhatsApp, por exemplo. Eu fui para a China, a gente tem que usar o VPN para quebrar o muro, né, de bloqueio da China, e a China está investindo até em tecnologia para barrar essa pulada do muro que a VPN faz e permite o acesso ao WhatsApp. Então, assim, você imagina a gente, na nossa democracia, onde todo mundo é feliz, onde a gente é tido como um povo muito feliz, e de repente vem um ditador aqui e começa a ditar as regras, e a gente vai ter um WhatsApp só para brasileiro, um Instagram só para brasileiro, um Facebook só para brasileiro, e você não vai poder mais utilizar essas mídias que você utiliza, você não vai mais poder discutir o que você quer discutir. Então foi um período de muita tristeza aqui. Então veja a cara dos cidadãos quando eles recebem o Alexandre o Grande. Olha aqui, de braços cruzados. Não foi uma recepção muito boa. Exatamente porque perderam a guerra, Alexandre o Grande dominou e é ele que vai ter tudo. Então, professor, pode falar.
Perguntaram se é muita burocracia para ir para a China. É assim, você precisa de visto, só que a China, uma coisa que pode ter certeza, os chineses eles não são burros, tá? E vamos ver como é que vai acontecer agora com o mundo, né? Já que com essa pandemia, o que vai acontecer provavelmente é que a China vai se tornar a grande potência mundial, né? Vai passar até os Estados Unidos, é o que muita gente está dizendo, muitos analistas estão dizendo. O fato é que a China, você tem que tirar um visto antes, ou lá existe um visto que é de não sei quantas horas, que esse visto te dá um total de ficar no máximo 6 dias lá. Só que você tem que 6 dias na China, aí você tem que chegar na China e já sair. Não adianta você ir para outro estado da China, não. Aí eu fui lá para Pequim, para Hong Kong e para Macau. Eu não conheci Xangai, por isso que eu quero voltar para a China. Esse visto dá para tirar no próprio aeroporto. Então, assim, não tem essa burocracia toda. Os chineses, eles realmente se fecham muito. Tem o Instagram deles, o WhatsApp deles, tem tudo deles. Eles não querem que o Google tenha, por exemplo, acesso. Lá não tem Google. Eles não querem que o Google, que o Instagram tenha acesso aos dados dos chineses. Por isso que a China não libera. Mas eles também precisam de investimento, né? Então, um turista, ele gasta muito dinheiro lá. Aí a China lhe permite que você tire esse visto, que permite que você possa lá, ou são 5 ou são 6 dias. O ideal, já que é uma viagem muito longa, né, muito distante da gente, o ideal é que você tire visto para passar mais tempo. É bem burocrático tirar esse visto, assim como ir para o Japão. O Japão eu já tive a oportunidade de ir várias vezes, eu não fui por conta do visto. Exatamente porque você tem que colocar no Japão, é mais burocrático ainda do que a China. E a China, eu ouvi dizer que inseriu isso. Você tem que colocar seu roteiro de viagem no Japão, e as reservas no hotel. Olha que doido. Enfim. Pois é. Aí imagina que de repente vem um ditador e a gente vira a China. O que é que a gente vai discutir? Vai ser um período de muita tristeza, e foi o que aconteceu. Veio o ditador, que é Alexandre o Grande, né, o imperador, e ele realmente começou a ditar as regras. Então tá todo mundo muito triste. Tá todo mundo sem poder discutir nada, até porque o próprio Alexandre não deixava. E Alexandre, pessoal, ele construiu um mega império. Olha o tamanho do império que o Alexandre o Grande construiu. Ó. Ele construiu aqui ó, do Egito, aqui a Macedônia, a Grécia, passando pela Turquia, ó, que é a região da Capadócia, ó, passando pela Turquia, passando pela Arábia, no caso aqui hoje a Arábia Saudita, passando pelo Catar, foi chegando ó, até a Índia, pessoal. Então imagina o tamanho do império que esse cara ele construiu. Quem ditava as regras era ele, só que o fato dele ter feito esse império aqui todinho ajudou muito para uma coisa que a gente chama de sincretismo cultural. Então imagina que tudo isso virou um país. Só que a gente tem hábitos muçulmanos, por exemplo, no Egito, a gente tem hábitos muito liberais na Grécia, a gente tem hábitos que puxam muito para os hábitos orientais na Índia, e agora todo mundo é uma coisa só. Aquela velha história, todo mundo junto e misturado. Olha a quantidade, pessoal, de território que esse cara tinha. Então essas pessoas passaram a entrar mais ainda em contato umas com as outras. E isso favoreceu o sincretismo cultural muito grande. E Alexandre o Grande, ele procurou muito respeitar, até falei isso, a cultura grega, exatamente porque o professor dele foi Aristóteles, um dos professores que ele teve, e ele, já que Aristóteles era grego, o Alexandre o Grande ele respeitou muito essa cultura grega, ele incentivava muito a questão cultural, mas ele não permitia tantas discussões sobre política, nem adiantava mais. Então é muito bom você saber que esse período tem um período um pouco triste, mas esse período foi marcado por esse sincretismo cultural, onde as pessoas, elas passaram, as culturas diferentes passaram a se chocar mais ainda. E aí que o mundo ficou o caos, né? Ficou triste, ficou tudo muito misturado. E aí a galera nessa época discutia muito a ataraxia. O que é a ataraxia? Eu não sei, turma, o que você acha sobre isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Lucas. Alexandre super egocêntrico. No mapinha, metade da cidade se chama Alexandria. Exatamente. Deixa eu voltar aqui. Exatamente. Metade da cidade, né? Alexandria, exatamente em muita homenagem a Alexandre. Ó. Alexandria. Tudo aqui, ó. Alexandria.
no sentido de fazer referência mesmo a Alexandre o Grande. O cara, foi assim, fora do comum você conseguir conquistar isso tudinho, né? E assim, ele conseguiu conquistar, e não só conquistar, conseguiu manter também, né? Porque isso aqui só se dissolveu e foi tomado pelo Império Romano quando ele morreu. Que aí todas essas cidadezinhas foram divididas pelos generais de Alexandre. Os generais, cada um pensava de um jeito, não tinha unificação política, e aí eles passaram a brigar entre si, passaram a ficar mais frágeis, e aí veio o Império Romano, tomou tudo, e começa a nossa filosofia medieval, como a gente vai conversar na quinta-feira que vem. Show! Então, turma, o que é que se busca muito nessa época? O que se busca muito é exatamente a ataraxia. O que é a ataraxia? É a paz de espírito. Como eu disse para vocês, tá, turma, eu vou passar, você pode dar uma lida depois, se você tiver alguma dúvida, me pergunte, tá bom? O que é que significa a ataraxia? Significa a paz de espírito. Aí, como eu estava dizendo, eu não sei para vocês, mas para muitos filósofos, padres, para muita gente, até eu já li isso, a condição humana é uma condição muito difícil, viver não é tão fácil assim, né? Infelizmente, nós somos uma população em que a gente precisa, por exemplo, ter um mês inteiro para fazer o combate ao suicídio. Isso o Brasil, que é um país que é considerado um país feliz, não mais feliz que a Finlândia, que todo ano a Finlândia ganha como o país mais feliz do mundo. Também já fui lá, não achei nada demais, não sei porque aquele povo é tão feliz, mas tudo deve funcionar, eles não devem pagar muito imposto, porque eu acho que o básico da felicidade é isso, é você ter um país que realmente funciona e você não paga muito imposto. Não, meu pai estava me falando que quando ele era mais novo, que ele começou a trabalhar, seus 20 e tantos anos, e o imposto de renda era 3,5%. E eles ainda achavam muito. Eu digo, não, pai, não tô acreditando, não. Ele filho, era 3,5%. Aí hoje a gente paga em 27,5%, a galera ainda quer aumentar mais, né? E a gente não tem nosso retorno. Mas enfim, o fato é que a condição humana é uma condição muito difícil, assim, de viver para alguns, né? Você pode ser uma pessoa extremamente feliz, mas a gente às vezes passa por angústia, a gente passa por uma situação não muito bacana. E por que gera essa angústia? Por que o ser humano é angustiado? Sócrates mesmo já falava que a condição do ser humano, principalmente do ser humano ignorante, é a angústia. Eu já discordo dele. Eu já acho que muitas vezes a ignorância é uma bênção. Que, na realidade, o conhecimento ele traz mais angústia algumas vezes. Enfim, mas aí a gente vai vendo. Então, às vezes é melhor. Você não sabia nem que seu marido tinha passado o chifrezinho, ou sua mulher tinha passado o chifrezinho em você, você vive muito bem feliz. Aí você fica sabendo como é que você fica. Você não fica tão bem assim, né? Então, às vezes, a ignorância é uma bênção. Show, tô só brincando aqui. Enfim, então, como a condição humana é muito difícil de viver, assim, nessa época não podia discutir muita coisa, e foi um período de muita tristeza, já que, como eu já expliquei, eles falavam de tudo e agora não podia falar mais de nada, eles passaram a discutir a ataraxia. O que é a ataraxia? É a busca pela paz de espírito. E lembra que na filosofia, quase tudo são 4, né? Lembram? São 4 períodos da filosofia, são 4 períodos da filosofia da antiguidade. No pré-socrático são 4 escolas que a gente já estudou, e aí agora a gente está indo por filosofia helenística, que também são 4 escolas. Então a filosofia helenística, esse período helenístico, além de ser um período muito de sincretismo cultural, a filosofia helenística ela foi muito de procurar essa ataraxia, essa paz de espírito. E aí surgiram 4 principais escolas, que aí a gente vai começar a falar dos cínicos, né? Que vem a história do cinismo. Turma, os cínicos, eles não têm essa história de que, você é muito cínico. Não é o mesmo conceito, tá? São 2 principais filósofos. O fundador do cinismo foi Antístenes, e ele foi discípulo de Aristóteles, esse cara aqui. Só que o cinismo, ele ficou mais conhecido não por Antístenes, que foi o fundador, foi por Diógenes de Sinope. E esse cara foi uma figura. O que é que o cinismo dizia? Dizia que para você alcançar a felicidade, você tem que se isolar de tudo e de todos. Para você alcançar a felicidade, você tem que se isolar de tudo e de todos. Esse mundo criado pela gente, esse mundo que você tem que conviver em sociedade, é um mundo que traz muita angústia. E aí Diógenes foi retratado dessa forma. Ele vivia sozinho, comia ervilha, vivia num barril, que é um barril, tá? Porque ele está deitado, o barril.
vivia com animais, então ele preferia muito mais estar acompanhado de animais do que estar acompanhado de seres humanos. Então a principal característica do cinismo é que para alcançar a ataraxia, para alcançar a paz de espírito, você precisa se isolar. Porque às vezes você tem um amigo e esse seu amigo só tem problema. Porque às vezes você está na família e a família tem problemas de convivência. Então agora mesmo, né? Pessoal, deixa eu só botar o ventilador um pouquinho mais para mim, que eu estou morrendo de calor aqui. Ai, Jesus. Pronto, foi mal aí. Sim. Então, agora mesmo, lá na China, né, eu até conversei sobre isso com vocês, aumentou muito o número de divórcios. Um aluno meu até está fazendo uma pesquisa agora sobre o aumento da violência doméstica nesse período de quarentena em relação à mulher. Então, assim, essa convivência que você deve estar tendo na quarentena deve ter surgido algum problema, algum tipo de briga ou de desentendimento na sua família. E é isso que Diógenes dizia, que a convivência, ela gera exatamente isso. Por isso que você deve se afastar das pessoas. Então, ele preferia viver isolado da sociedade, isolado de tudo. E é muito interessante uma lenda que dizem que é verdade, mas para mim é uma lenda, que um belo dia, Alexandre o Grande, que é esse cara aqui, ele ficou sabendo que existia esse Diógenes e que esse Diógenes era um cara incorruptível, ele não queria dinheiro, ele não queria nada, e que ele vivia isolado, que já tinham oferecido casas, dinheiro para ele não quer de jeito nenhum, ele queria viver isolado. E Alexandre o Grande disse, rapaz, que cara interessante, vou ver esse cara. Aí Alexandre o Grande foi conversar com Diógenes, e enquanto Diógenes estava tomando banho de sol. Então Diógenes estava lá, todo estatalado, tomando banho de sol, e aí Alexandre o Grande vem e diz assim, boa tarde, você sabe quem eu sou? Sim, isso aí não me interessa. Eu sou Alexandre o Grande, eu sou dono de toda essa terra, me peça o que você quiser que eu lhe dou. Porque Alexandre o Grande, o cara tinha muito dinheiro, né? Então, para ele, dá o que o cara pedisse, tanto faz. Me peça a terra que você quiser que eu lhe dou. E o que você quiser. Aí o Diógenes disse assim, rapaz, você me dá tudo que eu quero mesmo? Sério? Aí ele disse, sim, dou. Pois saia do meio, daí porque ele está fazendo esse gesto, porque você está atrapalhando meu banho de sol. Tudo que eu te peço é que você saia do meu meio. E Alexandre o Grande ficou impressionado. Eu acho que se isso fosse verdade, o Alexandre o Grande tinha cortado a cabeça, né, do Diógenes, mas é uma lenda que conta, tá aí até um quadro para retratar isso aí. Deu para entender, pessoal, o cinismo? Então o cinismo não tem nada a ver com, você é um cínico, tem nada a ver sobre isso. O cinismo é exatamente a corrente do período helenístico que fala que para você alcançar a paz de espírito, você tem que se isolar de tudo e de todos. E aí você pode ver que o cinismo tem um certo tipo de verdade se você, nessa quarentena, isolado com outras pessoas, você já teve algum desentendimento. Tudo bem até aí? Massa. Então bora prosseguir. Aí aqui tem um pouco mais falando sobre ele, caso você queira ler, é bem interessante, certo? Show. Aí a gente vai agora, pessoal, para o epicurismo, de Epicuro, tá bom? O epicurismo, ele foi das 4 correntes a única que deu valor ao prazer. Então o epicurismo, ele se caracteriza porque ele deu valor ao prazer. Para alcançar a ataraxia, você tem que ir em busca do prazer. Mas é o prazer comedido e moderado. Então, basicamente, para o epicurismo, você alcança a ataraxia, essa paz de espírito, dando prazer ao seu corpo. Mas não é um prazer, não um prazer, que eu digo, não é um exagero. Tudo tem que ser comedido, tudo tem que ser moderado. Então, por exemplo, é uma boa conversa com seus amigos, é uma boa refeição. Ele prezava muito por esse equilíbrio na vida. Não é que você vai encher a cara e tomar um porre. Se você encher a cara e tomar um porre, no dia seguinte você tá de ressaca. Não valeu a pena. Se você fizer sexo demais, você vai ter doença. Se você comer demais, você vai ficar gordo e, consequentemente, ter doença, assim. E aí, sucessivamente, é isso que ele vai dizer. Todo exagero, ele é ruim para a tua alma, para a tua paz de espírito, é o que o epicurismo prega. Então, o epicurismo, ele prega o prazer moderado. Ele se caracteriza muito, como eu já falei, das 4 escolas, ele se caracteriza muito por ser a escola que dá valor ao prazer, as outras negam o prazer. Isso vem muito também na filosofia medieval,
Mas as outras escolas do período helenístico, elas negam o prazer do ser humano como forma de alcançar a ataraxia. Para eles, pra gente, se a gente tiver prazer, a gente vai se distanciar muito dessa paz de espírito que a gente tanto busca, que é como se o nosso corpo fosse corruptível. Isso as outras escolas helenísticas. Eles não. Eles buscam o prazer moderado. E até, turma, tem até uma frase, sim, Epicuro foi o grande mentor do epicurismo, e ele até diz uma frase que ficou muito conhecida, certo? Ó, tá aqui, a finalidade da vida é o prazer, mas é o prazer moderado. Ele até diz uma frase que ficou muito conhecida. Essa frase que ficou muito conhecida foi assim: dai-me um pedaço de queijo que para me banquetear, eu falei assim, dai-me um pedaço de queijo que eu farei um banquete para me deliciar. Ou seja, o cara vai fazer um banquete com um pedaço de queijo e vai se deliciar com um pedaço de queijo. Porque quando a gente pensa num banquete, né, a gente pensa logo em muita comida, muita fartura, e para ele não é por aí que você busca a ataraxia. Você busca a ataraxia através do prazer moderado. A finalidade da vida é o prazer moderado. E aí é o prazer de você estar em boa companhia, é o prazer de você estar com seus amigos, é o prazer de uma caminhada no campo, e assim você busca a ataraxia. É muito filosofia de autoajuda, tá? Eu falei para vocês já que realmente aqui é muita filosofia, que a autoajuda, que esses livros de autoajuda, que são todos best-sellers, eles pegam daqui. Então, ou seja, essa aula é de autoajuda. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Até agora, dúvida nenhuma. Poxa, dessa convivência já nem tenho mais o que implicar com meus irmãos. Esgotei todos os recursos. O complicado de querer se afastar é estar no meio ambiente. Poxa, Diógenes, pois é o cinismo, é o cinismo, né? Então, o cinismo, você tem que se afastar de tudo para ser feliz. De tudo e de todos. Epicurismo, você tem que buscar o prazer moderado da carne, boa convivência, comer bem, comer moderado, ter os seus... Nada em excesso, nada em excesso. É a única que prega mesmo pelo prazer. Então, a finalidade da vida é a busca pela felicidade obtida a atingir a ataraxia, a tranquilidade da sua alma. Não precisa de muito dinheiro, não precisa de uma casa muito grande. Tudo na medida moderada é como você vai alcançar a sua paz de espírito, a sua ataraxia. E aí, turma, a gente passa para a nossa próxima escola, e a nossa próxima escola é o estoicismo. O estoicismo, de todas as escolas helenísticas, ela é a que mais influenciou os livros de autoajuda, tá? Então, o estoicismo é o que mais influenciou livros de autoajuda. O estoicismo, basicamente, ele te manda ser corajoso. Então, você tem que ser corajoso para alcançar a ataraxia. Corajoso em qual sentido? Você tem que ser corajoso e conseguir discernir as coisas na sua vida que você pode mudar e as coisas na sua vida que você não pode mudar. As coisas na sua vida que você pode mudar, você vai lá e muda. Tem coragem o suficiente para ir lá e muda. Ah, eu ganho pouco dinheiro, então eu tenho coragem, vou lá e faço coisas para conseguir mais dinheiro. Eu tenho vergonha de falar em público. Ah, então eu vou ter coragem para ir falando em público. Então, as coisas que te incomodam, as coisas que você não gosta, você tem que ter discernimento para saber as que você pode mudar. Essas que você pode mudar, você tem que ir lá e mudar, ter coragem suficiente para mudar. Então, até hoje mesmo, eu fico me perguntando, né, de caramba, eu sou realmente muito corajoso. Acho que é por isso que tudo o que eu faço na minha vida dá certo, vou me dando muito bem, porque eu sou realmente muito corajoso. Eu, por exemplo, dei aula, como vocês sabem, né, em 7 países diferentes, em língua que não é a minha, que não foi português. E então, em 7 países diferentes, 7 culturas diferentes, passei lá um tempo dando aula, e eu digo, caramba, que doido que eu fiz, meu Deus do céu. E isso só me pegou, eu pensando, né, porque recentemente eu fui convidado de novo para dar aula na Índia, e eu disse, rapaz, será que eu vou para esse negócio? Então, assim, botei minha cara a tapa e fui. Então, realmente, isso precisa de muita coragem para você dar aula, já não é para todo mundo. Ter didática nem se fala, né, porque tem muito professor, mas o que tem didática não são tantos. E ainda mais numa língua que não é a sua, e nem eu nunca morei fora, então assim, não tenho essa, sei falar inglês, fluente e tal, mas não tenho essa desenvoltura toda, como se eu tivesse morado nos Estados Unidos minha vida toda, mas enfim. Então você precisa ter essa coragem, porque fazer isso, dar aula fora, é uma coisa que eu sentia que eu precisava fazer enquanto professor,
já tinha chegado ao doutorado, eu digo, não, eu já dou aula de cursinho, pós-graduação, graduação, já sou conhecido como ser um bom professor, o que é que eu preciso mais? Ser conhecido internacionalmente. Aí fui lá e dei de conta. Mas isso requer muita coragem. Então, para eles, você tem que ter coragem de ir lá e mudar as coisas que você acha que precisa mudar. Contudo, você precisa ter discernimento e saber que existem coisas que você não pode mudar. Você tem que aceitar essas coisas e se dar bem com essas coisas. Então, por exemplo, a velhice, ela vai acontecer. Você perder beleza, você engordar um pouco, você ficar doente, são coisas inevitáveis que vão acontecer. Então, para ele, a ataraxia vai se dar a partir do momento que você passa a aceitar essas coisas que você não pode mudar e passa a mudar as coisas que você pode mudar. Isso é muito a filosofia do estoicismo e, sem sombra de dúvida, é a base da maioria dos livros de autoajuda. Ter discernimento de saber o que você pode mudar e o que você não pode mudar. O que você puder mudar, vai lá e muda. O que você não pode mudar, como a velhice, a doença, o fato de que todo mundo vai ficar feio, o fato de que todo mundo vai envelhecer, vai engordar um pouco, tudo isso você tem que aceitar. Então é basicamente o que diz o estoicismo. O estoicismo, o grande filósofo dele foi o Zenão de Sítio. A gente até já andou falando de um Zenão, até disse, não é o Zenão da filosofia helenística. Já conversou sobre isso. Então ele foi o fundador do estoicismo lá na ilha de Chipre. E da obra restam curtos fragmentos, infelizmente. Dá para você ler um pouco mais. E também teve Sêneca. E Sêneca discutiu muito sobre os vícios. Você tem que ter coragem de sair desses vícios. Então, se eu sou um alcoólatra, eu bebo demais. Se eu sou um fanático por doce, por chocolate, eu tenho que ter coragem para mudar isso. Ele discutiu muito. O homem sábio, pelo contrário, opta pelos prazeres da alma e não do corpo, os quais são calmos, inesgotáveis, ternos, moderados e discretos. Então, para ele, a gente não deve se focar muito nos prazeres da carne. Como eu disse, a única escola que deu valor ao prazer da carne foi o epicurismo. As outras não deram tanto valor aos prazeres da carne. Então, quanto mais se é impassível, mais se é forte. Assim como a aflição demonstra fraqueza, a cólera também. E ambos Margot inferiorizam. Muito que o estoicismo diz. Então pronto, deixa eu passar aqui um pouco para a gente chegar na nossa última escola, que é o ceticismo. Deixa eu ver se alguém está com alguma dúvida. Vocês não estão com dúvida nenhuma, turma? Eu tô com vergonha desse meu cabelo, sério mesmo. Vou passar um gelzinho. Vocês não estão com nenhuma dúvida, nessa aula os alunos perguntam tanto, eles falam muito. Porque é você pensar como é que você vai alcançar a sua ataraxia, sua paz de espírito. Às vezes a gente está angustiado por conta dessa quarentena, quer que acabe a quarentena e não acaba. E aí? Mas enfim, já deu a nossa hora, eu vou só falar do ceticismo, tá? O ceticismo, que ele foi do Pirro de Elis, e o sexto empírico. O ceticismo, turma, se ele for mal interpretado, e eu costumo interpretar mal o ceticismo também não tem nada a ver com o cético, tá? O ceticismo, ele diz assim, que a razão dos conflitos da gente é que tudo tem ideias opostas. Então tem gente a favor da quarentena, tem gente contra a quarentena, tem gente a favor do Bolsonaro, tem gente contra o Bolsonaro, tem gente a favor do Mandetta, tem gente contra o Mandetta, e assim sucessivamente. Então o ceticismo, ele fala muito que a razão da nossa angústia é exatamente porque surgem ideias opostas. E o cético, ele deve sempre buscar a verdade, mas o cético deve suspender o juízo de valor. Então, a pessoa que é cética, ela não deve entrar em nenhuma discussão. Ela deve sempre buscar a verdade, mas esse negócio de estar a favor do Bolsonaro, estar contra, estar a favor do Mandetta, estar contra, não se mete nas discussões. Suspende o teu juízo de valor, diz assim, não, eu vou viver, vou tentar buscar a verdade, vou tentar achar o que é certo, mas eu não vou ficar muito preocupado em defender ou o ponto de vista A, ou B, ou C. É ser cético. No final das contas, se você botar tudo no liquidificador, dá uma certa dicas para você ser melhor com você mesmo. Então, o cinismo, né, ele vai falar que você tem que se isolar, e às vezes a gente tem que se isolar mesmo. O ceticismo vai dizer que a gente é bom não entrar em discussão, não vale a pena entrar nessas discussões. E às vezes não vale mesmo a pena entrar em discussões. O epicurismo, ele vai falar das buscas do prazer moderado, né, da carne. Então você tem que buscar moderadamente esses prazeres. E finalmente,
vem depois do epicurismo, o estoicismo vai dizer que você tem que ser corajoso para mudar as coisas que você quer mudar. Então, acho muito bacana, né, a gente pensar assim nessa filosofia helenística. Então, a filosofia helenística, pessoal, ela foi da dominação do Império Macedônico por Alexandre o Grande até a invasão do Império Romano. Então, foi dos 4 séculos antes de Cristo a 1 século antes de Cristo. Aí entrou o Império Romano e a gente inicia a nossa filosofia medieval na nossa próxima aula. Aristóteles, como eu falei, ele fugiu sim, né? Ele saiu lá de Atenas, ele não morou mais lá, pelo sentimento muito antimacedônico que houve. E o Felipe está dizendo, só tenho a dizer que adorei a meta de conquistar o mundo dando aulas internacionais. Boa, Felipe, coloca isso, cara, coloca isso como meta. Eu já não tenho mais essa meta, não. Eu tenho alguns convites para ir, mas eu não tenho mais essa meta, não. Eu tô muito bem, graças a Deus, estou ótimo, já fiz o que eu tinha que fazer. Gostaram da aula de hoje, turma? Acabamos filosofia helenística, acabamos filosofia da antiguidade, estamos bem no nosso conteúdo. A gente vai começar agora a filosofia medieval, falar um pouco. Vai mudar tudo agora, tudo já dá água pro vinho. Daí porque depois vem o renascentismo, renascendo tudo que a gente está falando. Pronto, Vinícius gostou, bem tranquilo. Que bom, pessoal, fico feliz então. Obrigado, Antônia, foi maravilhosa. Eu acho legal essa matéria também. E que bom que vocês estão gostando. Perfeito, vou deixar essa aula disponível no YouTube. Fiquem com Deus, turma. Beijão, boa quarentena até quinta-feira, 8h30 da manhã. Tchau, tchau, turma. Contem comigo se precisarem, tá bom? Valeu.